Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui juntos com o mesmo propósito de louvar a Deus e também de meditar na sua bendita palavra. Que nesta noite seja um tempo em que nós reservamos para estarmos juntos em comunhão, na presença de Deus, aquietando os nossos corações, buscando ouvir a voz de Deus, deixando que o Espírito ministre sobre os nossos corações. Esse é o tempo de refrigério. Esse é o tempo em que Deus, como um bom pastor, nos leva em pastos verdejantes para que a gente possa estar na companhia dele, buscar alimento para a nossa vida espiritual, força para continuarmos firmemente com as nossas vidas, com as nossas lutas. E é isso que nós vamos fazer. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. E nós vamos orar a Deus. Orar ao Senhor nesta hora. Pai, nós louvamos o Teu nome por esse tempo tão precioso de estarmos aqui, de podermos estar juntos. Obrigado a Deus, porque somente o Senhor para nos proporcionar esta bênção, Senhor, de estarmos aqui em sintonia com o Senhor, com os nossos corações abertos, aguardando aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, e também saber que o Senhor, Deus amado Pai, espera que nós também ofereçamos a Ti o nosso coração, a nossa adoração, o nosso louvor, que nós possamos realmente oferecê-lo esse tempo de uma maneira tão especial, demonstrando que nós temos, ó Deus, o desejo de estarmos junto de Ti. Que o Senhor Deus abençoe esta noite, que nós possamos, ó Pai amado, presenciar a Tua grandeza entre nós, ó Pai. Que o Senhor possa se manifestar de maneira sobrenatural, poderosa sobre as nossas vidas, sobre o lar de cada um que está nos acompanhando nesta noite. Pai, visita cada família, Senhor. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor? Nós vamos louvar aquele que é único, digno de ser louvado e glorificado, que é o nosso Deus. E eu gostaria de convidar você para louvar juntamente comigo. Adoramos o Teu nome, Senhor.
Aleluia. Que nesta noite nós possamos consagrar todo o nosso ser a Deus, entregando toda a nossa vida a Ele, derramando sobre o seu altar, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E esse momento é um momento exclusivo para Deus. Se você parar para pensar um pouco, nós temos diversos motivos para agradecer a Deus, não é verdade? Pense aí um pouco com você, quantas razões você não tem para glorificar a Deus, agradecer a Deus. E é isso que nós fazemos. Em reconhecimento de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, nós dedicamos um tempo, para adorá-lo, certo? Meu nome é Fábio, eu sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Praia Grande. Você que não me conhece, seja bem-vindo, esteja conosco e o meu desejo é que Deus abençoe imensamente a sua vida. Quem está conosco nesta noite, Gi? O seu João e a dona Rosângela. Boa noite, seu João, dona Rosângela, a paz, irmãos. Deise. Oi, Deise, a paz do Senhor, minha irmã. A Andressa. Andressa, a paz do Senhor, minha irmã. O Abel e a Lúcia. A paz do Senhor, meus irmãos. O seu Eudes e a dona Malu. Seu Eudes e a dona Malu, a paz do Senhor, meus queridos. Adilson e Elcira. A paz do Senhor, Adilson, Elcira, Grace. O reverendo Floresval. Ô, reverendo Floresvaldo, um abração, meu irmão, a paz. E a dona Fátima e o seu Jair, lá de Guaxupé. Dona Fátima, seu Jair, um abração para vocês. Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Mas acredito que à medida que nós formos aqui, dando continuidade, pessoas vão entrar, para participar. Nós vamos cantar mais um louvor a Deus, não a Deus maior, não há Deus melhor. Tenha esta convicção que não há Deus maior e não há Deus melhor.
criou todas as coisas para o seu louvor. Para o seu louvor. Todas as coisas realmente glorificam a Deus. Toda a criação de Deus glorifica o seu Criador. E nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, num texto que está lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu vou tomar aqui um gole de água. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, agora nós estamos diante de Ti, acabamos de ler a Sua palavra, porção da Sua palavra, e nós lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, Pai amado, que o Senhor nos dê uma orientação nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, que o Senhor possa, Pai amado, com a Sua palavra, trazer calma, paz aos nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, ministre grandiosamente aos nossos corações, que o Senhor se faça real e verdadeiro entre nós, e que a Sua palavra, Senhor Deus, ela se torne eficaz, viva, poderosa nesta hora, Senhor. Abençoe a todos que estão conosco. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus estava atravessando de barco, indo para uma outra cidade, ele e os discípulos. Naquele tempo era muito comum, na região em que Jesus estava, era muito comum, o transporte de barco. E isso se tornou mais fácil porque alguns dos discípulos eram pescadores, eles tinham barcos, eles viviam da pesca. E Jesus, então, com os discípulos, eles adentram num barco de algum dos discípulos e vão para um lugar que ele estava desejando ir. E durante a viagem, acontece de serem surpreendidos por uma tempestade terrível. E aquela situação, então, gera medo na vida dos discípulos. Os discípulos ali, diante daquela tempestade, estão apavorados. Estão
sem saber o que fazer, porque aquela situação não era uma situação fácil, porque não dependia exclusivamente deles, era um fenômeno natural. Eu nunca viajei de barco, já conversei com algumas pessoas que fizeram cruzeiro e disseram para mim que é uma viagem maravilhosa, mas nenhum deles, nunca passaram por uma tempestade. A única coisa que eu posso realmente fazer com que eu tenha essa imagem na minha mente é através de filmes. E a gente sabe que tempestades em alto mar não é fácil. Apesar de que aqui não é um mar propriamente dito, é a Galileia, fala-se o Mar da Galileia, mas é uma represa enorme, um rio grande, Mas Jesus e seus discípulos estavam vivendo essa realidade. E a tempestade, então, estava trazendo para os discípulos medo, pavor, desespero. Mas o que nós podemos observar diante dessa realidade que o texto nos apresenta? Eu queria aqui extrair algumas coisas que eu consegui observar nesse texto. A primeira coisa é que todos nós estamos sujeitos a passar por tempestades na vida. Todos nós estamos sujeitos a passar tempestades na vida. E aqui eu, em hipótese nenhuma, eu quero dizer que eu torço pela desgraça, que eu enfatizo a desgraça de modo algum. A minha ideia é conscientizar a cada um de nós que nós estamos sujeitos a deparar com qualquer tipo de situação que acabe envolvendo a nossa vida, que acabe realmente pegando a gente de surpresa e que afete a nossa vida diretamente. Ninguém está imune, ninguém está isento de passar por problemas na vida. Na vida nós estamos sujeitos a enfrentar adversidades. E existem situações que a gente nem imagina e nem imaginava passar e passamos. Nós estamos vivendo uma situação que nós não tínhamos nem ideia. Jamais pensaríamos e estamos vivendo. E nós temos que enfrentar essa situação. Hoje, conversando com a minha esposa, ela mesmo disse, que essa situação, conforme vai passando o tempo, parece que vai gerando mais medo. E realmente vai gerando medo, porque é uma situação que não está no nosso controle. Nós não conseguimos ainda encontrar uma saída. Então, é uma situação que está afetando todo mundo. A todos nós estamos sendo afetados por essa situação atual. E nós precisamos enfrentar, é a nossa tempestade. E quando a gente pensa numa tempestade, a gente pensa que ela vem, passa-se um tempo, depois ela vai embora. E esse momento que nós estamos enfrentando é assim, veio, está aí já há algum tempo, mas vai passar, vai embora. Soluções vão ser encontradas. Então, até no momento que isto não acontece, nós precisamos encarar essa tempestade, enfrentar esta tempestade. E nós somos acometidos na vida, passar por situações
Algumas a gente conhece, algumas nós já lidamos, e outras, como esta que nós estamos vivendo, é uma experiência nova. As que nós já conhecemos, como no caso de muitas doenças, inclusive, graças a Deus hoje, elas podem ser diagnosticadas e tratadas, né? Situações que nós conhecemos, como a morte. A morte é uma realidade presente na vida de todos. A gente conhece, a gente sabe a existência da morte, né? Contudo, mesmo que a gente saiba de tudo isso, que nós já tenhamos vivido experiências na nossa vida, tanto lidando com pessoas doentes, ficando doentes, como também lidando com a morte, enterrando pessoas queridas, ou até mesmo outras circunstâncias que é de conhecimento nosso, né? Que acaba nos abalando, como a violência, né? Que a gente, infelizmente, estamos sujeitos, né? Mesmo que a gente ouça isso nos telejornais, né? Pessoas sendo vítimas de violência, de roubos, de assaltos, né? Mesmo que a gente veja muitas pessoas, infelizmente, morrendo por conta do coronavírus e sendo enterradas, isso tudo, essas experiências que a gente vive, que a gente convive com isso na nossa vida, isso não nos capacita a dizer que se nós atravessarmos por um problema como este novamente, a gente não vai se abalar. Porque a gente vai se abalar. Mas que a gente tenha vivido experiências que de alguma maneira, né, nos deu assim uma consciência daquilo que a gente pode viver. Se a gente passar por algumas situações novamente, nós vamos ficar abalados, né? Eu já fui assaltado e foi uma situação muito difícil, uma pressão psicológica muito grande. Mas não é porque eu passei por um assalto que, se eu passar por um outro assalto, eu vou ficar calmo, né? Eu vou ter uma reação, falar, não, eu já fui assaltado mesmo e aquele assalto me deu uma experiência para que eu possa encarar os outros assaltos assim, mais frio, mais sóbrio. Não, nem a morte, nenhum tipo de dificuldade que a gente já tenha vivido na vida, né? Seja uma experiência amarga às vezes, não vai dar condições a nós de, hora que passarmos de novo, nós termos um tipo de comportamento. Por que eu estou dizendo isso? Se nós formos parar para pensar, Pedro, Tiago e João eram pessoas que viviam da pesca e utilizavam do barco, era a ferramenta de trabalho o barco. Eles viveram aquele ambiente que eles estavam vivendo agora. Quantas vezes, quantas tempestades eles passaram na vida, e agora eles foram acometidos novamente por uma tempestade, e estavam eles lá, eles que deveriam acalmar aqueles que nunca tiveram, né, a oportunidade de viajar e deparar com uma tempestade. Eles ficaram apavorados, eles ficaram desesperados. Por quê? Porque era uma situação que de fato abalou a vida deles. Imagine o vento, as ondas batendo contra o barco, água entrando dentro do barco, o barco quase virando. Não dá para ficar tranquilo numa situação como aquela. Aquela situação gerou medo.
aquela situação colocou a vida em risco. E quando nós passamos por situações assim, semelhantes a isso, de medo, de risco, isso mexe conosco. E a reação dos discípulos é uma reação de seres humanos. Quem na pele deles também não teria o mesmo comportamento. E a gente sabe que tem situações que nos abalam, que nos afetam, que mexe conosco. Os infortúnios da vida, infelizmente, acaba nos afetando diretamente. Só que nós precisamos lembrar da terceira questão que eu observo aqui. A primeira é que todos nós estamos sujeitos a passar por tempestades. A segunda é que as tempestades, elas de fato nos abalam. E a terceira questão é saber que Jesus está no barco conosco. A gente canta uma musiquinha com as crianças que eu gosto muito, né? Que diz assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem e acalma o temporal. Não é isso? Nós não cantamos, nós não ensinamos essa música para as crianças. A gente ensina essa música para as crianças com o intuito de ensiná-las a se preparar para a vida. A se preparar para a vida, né? Por quê? Porque diante aos desabores da vida, é bom que elas sempre lembrem, e a gente também, que Cristo está conosco. Jesus está junto com a gente. Ele não se afasta de nós nos períodos de tempestades. Ele está no barco com a gente. E se Jesus estiver no barco com a gente, se Jesus estiver presente na nossa vida, fica mais fácil de enfrentar as realidades duras da vida. As situações difíceis, as tempestades. E é isso que nós ensinamos às crianças. Para que elas se sintam seguras. Para que a gente se sinta seguros também. Porque a gente sabe que uma situação inesperada, um acontecimento que venha a acontecer, pode nos abalar. E vai nos abalar. Mas é diferente quando a gente sabe que nós temos Jesus. Que Jesus está conosco. Que Ele não nos abandona. Isso nos dá força. Isso nos dá condição de passarmos, né, pelas adversidades que temos pela frente. Por quê? Porque nós, em Cristo, nós nos sentimos mais seguros e confiantes. Nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem recorrer. Veja, quando a tempestade veio e abalou toda a tripulação do barco, para onde foi que os discípulos correram? Para Jesus. E veja como que a viagem estava tranquila no início. A viagem estava tão tranquila que Jesus aproveitou aquela viagem, aquele momento para descansar. Ele estava dormindo. E ele estava dormindo tanto que nem a tempestade foi capaz de acordá-lo. Imagina você dormir em meio à tempestade? Eu não conseguiria. Por que a gente não dorme em meio à tempestade? Porque nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos, nós queremos a solução rápida. A situação foge do nosso controle, bate o desespero, a impotência. E o medo é para mostrar quem de fato nós somos. Porque se diante de uma situação difícil, se a gente não ficar com medo, nós não somos seres humanos. Seres humanos têm medo diante da sua fragilidade, diante daquilo que está diante dele e não consegue resolver. Mas não está fora do controle de Deus. Por isso que Jesus estava dormindo.
E aí os discípulos chegam apavorados: mestre, 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 acorda, porque olha, o barco vai virar. Quem estava desesperado naquele momento? Os discípulos. A quem eles recorreram? A Jesus. Quando nós estamos diante de uma situação difícil de enfrentar, difícil de encarar, um problema que se torna uma tempestade enorme nas nossas vidas, nós precisamos recorrer a quem? A Jesus Cristo. A Jesus Cristo. E aí Jesus levanta, repreende a tempestade, acalma o mar, volta para os discípulos e fala para eles, né? Como vocês não têm fé nesta hora? E isso mostra quem nós somos diante dos problemas. Às vezes a gente se acha autossuficiente. Às vezes a gente acha que tem experiências, né? Já vivemos experiências que pode vir o que vier, que nós enfrentaremos numa boa. A gente acha que tem uma fé para encarar qualquer situação. Mas quando a água começa a entrar dentro do nosso barco, aí a gente se coloca na nossa condição humana. E aí a gente vê que nem tudo a gente tem condições de lidar, de enfrentar, de encarar. E aí, a quem nós temos para recorrer? Jesus Cristo. E aí a gente volta para Ele desesperadamente. Jesus, socorre a gente, porque a tempestade, né, chegou, a água está batendo no cais do barco, o barco vai virar, a água está enchendo o cais, e nós só temos ao Senhor. E aí Jesus levanta, e aí o que ele faz? Acalma a tempestade. Quem já não passou por alguma situação que causou medo, pânico, desespero? Ficamos descontrolados, porque nós acreditamos que a realidade está fora do controle. Quando nós deparamos com uma situação que afeta nossas vidas e que não tem como nós contornarmos, não tem como nós interferirmos naquilo, a gente acha que tudo está fora do controle, mas na verdade quem está fora do controle somos nós. Porque o medo, o pavor faz a gente ficar descontrolados. E os discípulos estavam apavorados, descontrolados, eles não sabiam mais o que fazer. Até que eles então foram até Jesus. Então, diante da atitude dos discípulos, eu quero extrair para nós 3 lições. Aliás, 2 lições. A primeira lição: a gente acredita que somos capazes de lidar com todas as realidades difíceis da vida. E a gente acredita nisso porque algumas experiências que nós vivemos, a gente acha que isso nos capacita a enfrentar, a encarar qualquer circunstância. Mas basta o problema bater na nossa porta, um problema que às vezes foge da nossa condição humana, que esse pensamento cai por terra. A segunda coisa, a gente sempre vai passar por situações, alguns infortúnios na vida. E dependendo daquilo que a gente viva, daquilo que a gente passe, de fato abala nossas vidas. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Mas o que faz a diferença é saber que Jesus está conosco.
que a presença de Jesus se faz nas nossas vidas. E é o único que pode nos ajudar nas horas mais difíceis que nós estamos atravessando. Eu falei 2, mas é 3, tá? A terceira é saber que Ele é a rocha da nossa fé. Porque Deus sabe que nós não temos tanta fé assim. Ele sabe que diante de algumas situações nós não temos tanta experiência, nós não temos tantas condições assim para lidar com as adversidades. Que em alguns momentos nós precisamos dele, nós precisamos recorrer a ele. E graças a Deus que nós sabemos que nós temos Deus a quem recorrer. Nós sabemos que temos Deus a quem gritar, pedir socorro e saber que Ele nos ouve. E aí eu concluo. Somente Deus tem uma palavra que pode acalmar os nossos corações diante dos problemas que muitas vezes nos assolam. Somente Deus tem uma palavra para nos acalmar, para trazer tranquilidade, para que a gente saiba que Ele está conosco, que a gente pode contar com Ele e na hora do desespero recorrer a Ele. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com você. Diante dessa situação difícil que está nos abalando, que está gerando preocupação, angústia, ansiedade, somente a palavra de Deus pode nos tranquilizar. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Nós vamos ver se temos alguns pedidos de orações e nós vamos orar e orar para que Deus acalme, né, o nosso coração, a nossa vida nesses tempos difíceis. Pode falar, Gi. Continuar orando pela mãe da Luzia, né? Que segue hospitalizada. Certo. Orar pela Luzia também, que está lá com ela, né? Vamos orar pela saúde da Dona Malu. Certo. Quarta-feira a Dona Malu pediu para orar pela irmã dela de Santos e pela amiga também, Lili Almeida. A Dona Rosângela pediu hoje por um rapaz chamado Renan, que perdeu o pai com Covid. Então, orar por essas pessoas. O Anderson, pastor Anderson, está pedindo pela saúde da Nath. Tá. Aqui. Vamos orar pelo nosso país, né? Isso. Passa também. Pelos pesquisadores para que encontrem a cura uma cura, um medicamento para esse vírus que está aí. Tá bom. Vamos orar? A Elia, a tia, está pedindo oração para que o Espírito Santo acalme os nossos corações. Vamos orar? Eu convido a você a se unir em oração conosco. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti nesta hora. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor está presente aqui conosco, está presente com nossos irmãos e irmãs queridos que estão junto, né, nessa conexão. O Senhor se faz presente ali. E que bom saber que o Senhor ouve a oração de cada um, Senhor. O Senhor, Deus, tem essa proximidade com os teus filhos. E graças a Deus nós não precisamos, né, depender de ninguém para orar. Basta somente nós voltarmos os nossos corações a Ti
e aquietar diante do Senhor e orar para o Senhor, colocando diante do Senhor os nossos pedidos e saber que o Senhor ouve, Deus. Estamos vivendo um tempo difícil, Senhor. Para nós é uma tempestade que nós nunca vivemos. E essa situação está nos abalando, Senhor Deus, abalando muita gente. E nós te pedimos, ó Deus, assim como naquele barco ali, os discípulos, enfrentando aquela tempestade, recorreram a Ti, Senhor Deus, sabendo que só o Senhor naquele momento poderia realmente fazer toda a diferença. Nós, como povo do Senhor, filhos do Senhor, nós também, Senhor Deus, confiamos que só o Senhor pode, Deus, fazer a diferença neste momento tão difícil que nós estamos atravessando, Pai. E nós queremos pedir ao Senhor a Tua bênção sobre a vida e a saúde da Dona Malu, que o Senhor esteja com ela, abençoando, que ela possa, Senhor Deus, breve estar bem, que o Senhor possa direcionar, Senhor Deus, o tratamento, os exames, a vida dos médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, para que, ó Deus, possa ser instrumento de bênção na vida da Tua filha, para que ela encontre, Senhor Deus, o tratamento adequado, as medicações adequadas, para que seja, ó Deus, eficaz no seu organismo, Pai. Eu peço também pela vida da sua irmã, que mora em Santos, pedindo pela sua vida, pela sua saúde, pela família, que o Senhor esteja com ela, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor Deus esteja, Pai, tocando a sua vida, derramando o seu amor sobre a vida dela, de maneira que ela possa sentir a sua presença, e isso venha, Senhor Deus, trazer esperança, cura e salvação para a sua vida, para a sua família, Pai. Peço também pela amiga da Dona Malu, a Dona Lili Almeida, que o Senhor esteja ali com ela, abençoando, guardando no seu lar, na sua casa, derramando paz, concedendo a ela saúde, Pai, e que acima de tudo ela possa, Senhor Deus, experimentar a sua graça, e que essa Tua graça possa, Pai amado, inundar a sua vida, a sua casa, o seu lar. Nós pedimos a Deus pela mãe da Luzia, pedimos a Deus pela sua saúde, ela que está internada já faz um tempo, e pela vida da Luzia, Deus, que foi para a casa da sua mãe para cuidar dela. E eu louvo ao Teu nome, Senhor Deus, pela vida da Luzia, que realmente demonstrou, Senhor Deus, e demonstra o seu amor pela sua mãe, e está ali acompanhando, ajudando, abençoando a sua mãe, fazendo um papel de filha. Obrigado, Deus, pela vida dela, que o Senhor dê, Senhor Deus, abençoe sua vida, dando a ela condições emocionais, físicas, Deus, para ela continuar realmente cuidando da sua mãe, cuidando de si mesma. E obrigado, Deus, pela vida dela. Eu quero orar, Senhor Deus, pedido que a Dona Rosângela fez pelo Renan. O Renan perdeu o seu pai, ele acabou morrendo por conta do Covid. E é tão triste saber de um filho que está sepultando o seu pai por conta dessa doença, de tantas outras. Na verdade, a morte, Senhor Deus, é uma coisa que nos choca, é uma coisa que entristece o nosso coração, porque traz sofrimento, traz dor. E nós pedimos a Deus que só o Senhor, para consolar o coração do Renan, estar ali com ele, Pai, ajudando, dando força. Essas situações muitas vezes nos abatem, é difícil, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor pode consolá-lo, pode fortalecê-lo, pode, Senhor Deus, trazer esperança ao seu coração, Pai. Eu quero orar, Senhor Deus, pela vida da Nath, nossa irmã querida, pastor Anderson, do Saulinho, da Ana Luísa. Obrigado por essa família tão querida, obrigado porque são presente de Deus, presente do Senhor para nossas vidas. Que o Senhor abençoe a vida da Nath na sua recuperação, que logo ela esteja bem. Cuida dessa família, Senhor Deus.
Cuida, Senhor Deus, porque eles têm sido uma bênção no Teu reino, Pai. São pessoas que são comprometidas, são pessoas que amam e fazem tudo, Senhor Deus, da melhor forma para glorificar o Teu nome, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, pela vida da minha tia Eliana, ela que pediu para que Deus possa, para que o Senhor possa acalmar os nossos corações diante dessa situação, Senhor Deus. Realmente, Deus, acalme as nossas vidas, os nossos corações. Ajuda-nos a ter confiança plena em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, amado Pai, realmente estar com o Senhor, buscando ao Senhor. Eu sei que essa situação tem realmente trazido medo, gerado insegurança, mas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, com a Sua palavra, assim como Jesus, com a Sua palavra, acalmou, trouxe bonança naquela situação, que Ele possa, com a Sua palavra, também trazer calma aos nossos corações, Pai. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado pela oportunidade que eu tenho tido, Senhor Deus, juntamente com os irmãos e irmãs, compartilhando a Tua palavra e louvando o Teu nome. Obrigado pela minha família, cuida de nós, nos dê uma noite de descanso e abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe imensamente a vida de todos. E eu aqui deixo o meu abraço fraterno e que todos nós possamos ir na paz do Senhor Jesus Cristo. Até logo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.